Assim a gente está pronto para aprender as geometrias moleculares. Depois de assistir o vídeo da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência 1, onde lá a gente aprendeu os principais arranjos moleculares, ou seja, na verdade, os arranjos moleculares que dão origem às geometrias moleculares. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo o link dessa aula para que você possa assistir e assim dar continuidade. Ou seja, essa aula de hoje ela tem como base a teoria dos pares eletrônicos da camada de valência 1. Portanto, se você não assistiu, assiste a aula 1, que essa aula 2 é uma sequência da aula 1. Eu te garanto o seguinte, se você assistir as duas aulas, você vai aprender a geometria molecular bem direitinho, desde seus fundamentos, desde o histórico da geometria molecular, até você conseguir determinar a geometria molecular de qualquer espécie que aparecer para você. Se você não conseguir, eu devolvo o seu tempo. Claro que eu estou brincando, né? Eu não iria conseguir. Mas eu tenho um compromisso realmente de fazer você entender. Estamos nos esforçando para isso. Vamos lá? Determinar as geometrias moleculares, a gente vai fazer um estudo que vai ser originado dos arranjos moleculares. Ou seja, são esses arranjos moleculares que a gente aprendeu na aula 1 que vão originar as geometrias moleculares. Ou seja, os arranjos moleculares, eles dão origem às geometrias moleculares que a gente vai aprender. Então vamos lá, que arranjos moleculares são esses? Vamos relembrar. Se tivermos uma estrutura com dois braços, e relembra para mim o que é braço, braço podem ser ligações simples, dupla, tripla, par eletrônico livre ou aquela antiga ligação dativa. Se você esqueceu, vai lá no vídeo 1, tá certo? Então vamos lá, com dois braços temos uma geometria, né, um arranjo molecular linear, não é isso? Com três braços temos um arranjo molecular triangular, com ângulos de 120 graus. E aqui, obviamente, com ângulos de 180 graus. Com quatro braços temos um arranjo molecular tetraédrico, com ângulos aqui de 109,5 graus ou 109 graus e 28 minutos, de acordo com alguns autores, tá certo? Para cinco braços temos aqui uma disposição, um arranjo bipiramidal de base triangular, seria aqui para cinco braços. Só relembrando, temos ângulos de 120 graus e temos ângulos aqui de 90 graus, tá certo? Onde esses ligantes são denominados ligantes equatoriais e esses ligantes superior e inferior são chamados de ligantes axiais, não é? Só relembrando que quando a gente for substituir esses ligantes por pares de elétrons, originando as geometrias, o que vai acontecer? A gente vai fazer a substituição nos ligantes equatoriais. E aqui com seis braços, uma geometria octaédrica, onde todos os ângulos aqui são ângulos de 90 graus, né? Todos esses ângulos aqui você vai considerar ângulos de 90 graus, tá certo? Pois bem, meus amigos, as geometrias moleculares, elas vão derivar desses arranjos moleculares, ou seja, esses arranjos moleculares vão dar origem às geometrias moleculares. Agora, para a gente entender, a gente vai ter que fazer uma convenção. Qual convenção a gente vai fazer? Olha, a partir de agora, na nossa convenção, vamos chamar de A, o que a gente chama de átomo central. Esse A será o átomo central, tá certo? Átomo central. E vai ser o quê? E vai ser par eletrônico livre. Esse E vai ser par eletrônico livre no átomo central. E X vai ser o quê? Esse X é o ligante que está ao redor do elemento central. E aí agora a gente vai fazer os procedimentos para a gente, enfim, conhecer as geometrias moleculares que são derivadas desses arranjos. Vamos lá? Vamos para os casos. Meus queridos, caso com dois braços não tem para onde. Com dois braços a estrutura só pode ser uma estrutura linear. Perceba que o caso geral vai ser o caso AX2, em que A é o átomo central e X são os ligantes. Um exemplo de estruturas lineares, temos a molécula do CO2 e do HCN.
Mas e aí, como é que você faz para determinar a geometria? Você vai seguir um passo a passo. Por exemplo, para o CO2. Para o CO2, quem é o elemento central? Carbono. Você coloca o elemento, certo? Coloquei o elemento e o número de elétrons que esse elemento tem na camada de valência. Por exemplo, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência porque é da família 4A, o grupo 14. Ou seja, é importante você dar uma revisada. Se você não souber, por exemplo, a família dos elementos químicos, dos elementos representativos, né? É importante você revisar a tabela periódica. E aí eu vou deixar também um linkzinho de uma aula que a gente tem relembrando esses elementos, tá certo? Vamos embora. Então, o carbono da família 4A, o grupo 16, tem 4 elétrons. Percebe que o oxigênio, para se ligar com o carbono, com o oxigênio da família 6A, ele tem 6 elétrons e vai querer fazer uma ligação dupla, não é isso? Então, o oxigênio, ó, faz dupla com o carbono. E o outro oxigênio faz o quê? Dupla também com o carbono. Meus queridos, vejam só. Percebe que essa estrutura aqui é uma estrutura com quantos braços? 2 braços, porque a ligação dupla é um braço. Logo, se a gente tem 2 ligações duplas, temos o quê? 2 braços. E para minimizar a repulsão entre esses 2 braços, eles vão se organizar como? Para manter o maior afastamento possível, temos ângulos aqui de 180 graus. Logo, implica dizer que o carbono vai ocupar aqui o centro e aí vamos ter o quê? 2 ligações covalentes duplas com quem? Com os oxigênios. E aí a gente vai ter uma geometria chamada de geometria linear com ângulo de 180 graus. Percebe como você faz? Você escreve o elemento central, coloca o número de elétrons que ele tem na sua camada de valência, adiciona os ligantes, não é? Onde esses ligantes vão ter as suas respectivas capacidades combinatórias. A partir daí, pares de elétrons, sobrando pares de elétrons, você vai colocar esses pares de elétrons sempre juntos, não é? Aos pares, obviamente, né? Se sobrarem 2 elétrons, eles vão ficar aos pares. Você vai então contar quantos braços tem ao redor do elemento central e daí você vai prever a geometria molecular. Vamos embora? Vamos para cá? Com 3 braços, por exemplo. Com 3 braços temos 2 possibilidades. Ou vai ser uma molécula do tipo AX3 ou vai ser uma molécula do tipo AX2. Como assim? Vamos para o AlCl3. Vamos lá. Cloreto de alumínio. Alumínio sendo da família 3A, sobram 3 elétrons para ele, não é não? Então eu vou colocar aqui, ó, os elétrons como pontinhos. O cloro, elemento da família 7A, faz uma ligação covalente simples, amém? Então você coloca aqui, ó, Cl e aqui o quê? Cl e Cl. Vamos lá. Essa estrutura é uma estrutura com quantos braços? 3 braços. Então, esses braços, para ficarem o mais afastado possível, você vai ter uma geometria plana, onde os ângulos entre eles vão ser ângulos aqui de quê? 120 graus. Então, aqui no meio fica o alumínio, em cada extremidade temos cloro, e a geometria vai ser uma geometria triangular ou trigonal plana. Tá claro aí? Então, ó, aqui é a geometria triangular ou trigonal plana. Percebe que essa geometria coincide com o quê? Coincide com a estrutura básica. Assim como essa geometria molecular, que é a linear, vai coincidir com o quê? Com a estrutura básica. Agora veja só. Olha uma molécula desse tipo, AX2. Você vai trocar um desses ligantes por par de elétrons. Não entendi, tio Sadia. Vamos lá. Enxofre, ó. Vou pegar aqui o enxofre, que é o elemento central. Família do enxofre, 6A ou grupo 16. Então você vai colocar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, meus amigos, capacidade combinatória do oxigênio é o quê? O oxigênio gosta de 2 elétrons, né? Porque ele é da família 6A, quer ganhar 2, não é não? Então eu vou botar aqui, ó, oxigênio. Aqui o quê? Oxigênio. Tá claro? Sobrou o quê? Sobrou aqui, ó, um par de elétrons que você vai deixá-los juntos. Então, meus amigos, a gente viu, né, na aula 1 que par de elétron também é um braço. Logo, essa estrutura tem o quê? 3 braços. Ela vai ser derivada de uma geometria, né, que tem 3 braços. Então, você desenha aí os 3 braços, tá certo?
Agora, desses 3 braços, você vai trocar por par de elétron. Ou seja, você vai trocar um deles, que é esse aqui, ó, vou escolher esse aqui. Você vai trocar por par de elétrons. Então você troca e aqui você vai botar o par eletrônico, percebe? Então isso aqui, ó, vai ser um par eletrônico que sobra, forçando os oxigênios a ficarem, o quê? De forma angular. Então aqui você vai ter oxigênio e desse lado aqui você vai ter o quê? Oxigênio. Tranquilão? Aí você diz, ô tio Sadia, uma pergunta que acontece muito. Tio Sadia, veja só, como é que o enxofre aqui, ele pode fazer ligações duplas? Meus queridos, vocês podem representar isso da seguinte forma. Olha lá, eu posso colocar aqui o enxofre, formando uma dupla com oxigênio, e posso botar também o enxofre, formando a antiga dativa com oxigênio. Não é não? E aí o oxigênio da direita, nesse caso, para quem está olhando, ele vai conservar os seus 6 elétrons, e aí ele vai utilizar 2 elétrons aqui empenhados pelo enxofre. E aqui temos os outros 2 elétrons do enxofre, completando aí a estabilidade da molécula, tá certo? E essa geometria vai ser uma geometria o quê? Quem acerta, essa geometria é uma geometria chamada de geometria angular. Então veja só, uma geometria angular que foi derivada de quê? De um arranjo geométrico chamado trigonal plano. Ou seja, esse arranjo geométrico trigonal plano deu origem à geometria angular. Por quê? Porque um dos ligantes foi substituído por par eletrônico, ficando apenas 2 ligantes, formando então um ângulozinho entre eles. E a geometria vai ser chamada de geometria angular. Tá claro? Vamos para os próximos casos. Vamos embora. Vamos lá, a molécula do tipo AX4, o exemplo clássico vai ser a molécula do metano. Perceba que o metano é um elemento da família 4A, ou grupo 14, não é não? Então veja só, por isso ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. Por exemplo, o metano se ligando aí a hidrogênios, cada hidrogênio é monovalente. Então você faz, ó, as ligaçõezinhas. E aí, meus amigos, digam para mim, temos aqui o quê? 4 braços. 4 braços, vamos ter uma estrutura, vai ser uma estrutura chamada de estrutura tetraédrica, tá claro aí? Então, onde o carbono, ele vai ocupar o centro de um tetraedro, ficando os hidrogênios para baixo aqui, 3 para baixo e 1 para cima, dando aí uma geometria chamada de geometria tetraédrica. Então, vamos lá, tetraédrica. Perceba que os ângulos entre esses ligantes, entre todos esses ligantes aqui, ó, vão ser ângulos de 109 graus, 109,5 graus, vai lá, para facilitar a nossa vida, tá claro? E quais são as estruturas derivadas da estrutura tetraédrica? Temos 2. Se aqui é AX4, agora eu vou fazer o caso o quê? AEX3 e depois o caso AE2X2. Casos importantíssimos, tratando-se da amônia e da água. Então vamos lá, para o caso da amônia, vamos lá? Família do nitrogênio sempre começa assim, pelo elemento central, tá certo? Nitrogênio grupo 15. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o que acontece? Ligado aí a 3 hidrogênios, vamos ter hidrogênio, 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 sobrando então um par de elétrons, que a gente coloca ele aqui, ó, esses 2 elétrons juntos, formando um par de elétrons. E é uma estrutura com quantos braços? 4 braços. E estrutura com 4 braços, a gente vai partir de uma estrutura tetraédrica. Agora, meus amigos, desses 4 braços, como é que você faz? Você vai apagar um, ó, você apaga um, tá certo? Porque esse cara vai ser um par de elétron que vai sobrar. Então perceba, coisa mais linda, a amônia vai parecer um fantasminha, não é não? Onde os hidrogênios, ó, vão ficar para cá, ó, dando uma geometria que é chamada de geometria piramidal. Então, geometria piramidal. Percebe? Essa geometria piramidal, nessa geometria piramidal, os hidrogênios vão ficar para baixo. Então veja a diferença. Temos aqui, ó, o metano, né? Onde o carbono está ligado a 4 hidrogênios, a estrutura chamada tetraédrica. E na geometria piramidal, que é a geometria da amônia, temos, na geometria piramidal, que é a geometria da amônia, ó,
temos os 4 braços, sendo que desses 4 braços, um vai ser paraeletrônico, que vai promover a repulsão, fazendo com que os hidrogênios fiquem para baixo. Essa geometria vai ser chamada de geometria piramidal, tá certo? Só um detalhe, o paraeletrônico promove uma repulsão maior do que os elétrons que estão em ligação. Com isso, como essa repulsão é maior, a gente tem o seguinte: na verdade, esses hidrogênios vão ficar mais fechados, esses hidrogênios inferiores vão ficar um pouco mais fechados, né, do que os hidrogênios inferiores do metano. Com isso, meus amigos, há uma diminuição dos ângulos, né, entre os hidrogênios na amônia. E aí, esses ângulos aqui a gente pode considerar ângulos um pouquinho menores do que 109,5, porque a repulsão aqui, ó, do paraeletrônico livre é maior, né? Ele oferece uma maior repulsão. Então esse ângulo cai um pouquinho para 107,5 graus. Veja que interessante. Vamos para o caso aqui da água agora. A água é o tipo caso. A é 2x2. Como assim? Vamos lá. Oxigênio, elemento central. Aí vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele é da família 6A. Esse oxigênio vai se ligar com o quê? Aos hidrogênios, não é não? Hidrogênio, hidrogênio. Percebe que sobram o quê? 2 pares de elétrons aqui, ó. Então, a estrutura com 4 braços. Você faz aqui, ó, a estrutura com 4 braços, tá certo? Sendo que, veja só, desses 4 braços, 2 você vai apagar. Por que você vai apagar? Porque 2 são pares de elétrons que sobram. Olha lá, par de elétron, par de elétron, par de elétron. E aí, ó, coisa mais linda, não é não? Os hidrogênios vão ficar de forma o quê? O quê, o quê? Qual é o nome dessa geometria? Boa! Acertou quem disse o quê? Que era angular. Tá claro por quê? Porque sobram pares eletrônicos, né, que fazem a repulsão com o hidrogênio. Então a água seria assim, ó, seria aqui, ó, a água. Então sobram 2 pares de elétrons que fazem com que a geometria fique angular. Percebe que na aula da teoria da repulsão dos pares eletrônicos camada de valência tivemos cerca de 3.500 visualizações, né? Então é um tema de grande incidência, as pessoas procuram muito esse tema, tá certo? Porque é um tema que envolve algumas particularidades. Eu tenho certeza que quem está acompanhando até aqui está acompanhando a fundo, está aprendendo as bases da teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E aí essa aula, claro, ela também vai em homenagem a 5 pessoas que pediram muito essa aula. Temos aqui o Igor, o Rafael, o Gabriel, o Erivaldo e a Yarla, né? São pessoas que vêm acompanhando aí o canal e pediram para que houvesse uma continuidade com a aula 2 que eu tinha avisado que ia fazer na aula 1. Tá certo? Então vamos lá, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, fazendo com que essa corrente aumente e a gente consiga levar conteúdo de qualidade aos 4 cantos do mundo. Então vamos lá, meus queridos, voltando aqui, ó, falando sobre os ângulos aqui. Veja só, como esses pares de elétrons aqui, eles oferecem uma maior repulsão, eles promovem uma maior repulsão, você tem aqui, ó, um encurtamento desse ângulo, mais ainda do que na amônia. Então, nesse caso, temos um ângulo aqui, ó, de 104,5 graus. Então, veja que interessante. Os ângulos entre os hidrogênios no metano, 109,5 graus. A amônia, geometria piramidal, sobra o par de elétrons, fecha um pouquinho esses ângulos, 107,5 graus. E a água, sobrando 2 pares de elétrons, ela encurta ainda mais esses ângulos, dando aqui ângulo de 104,5 graus entre os hidrogênios. Agora a gente vai para onde? Vai para estruturas com 5 braços, que cai muito, por exemplo, em provas mais específicas, prova do ITA, a prova da UPE, não é? Que é uma prova bem tradicional aqui no meu estado. Não é? A Universidade Estadual de Pernambuco tem uma prova de química bem caprichada. Ela fala aí de estruturas mais raras, por exemplo, a geometria em forma de T, não é? A geometria em forma de gangorra, que são as próximas geometrias que a gente vai aprender, derivadas de 5 braços. Vamos comigo? Então vamos lá, com 5 braços agora. Com 5 braços temos uma molécula do tipo AX5, né? Tradicional é o PCl5. Seria como? Veja só, fósforo
elemento do grupo 15, né? Família 5A. Então você vai colocar o quê? Os seus 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, tá claro? E aí você completa aqui com as ligações, né, entre o fósforo e o cloro. Logo você observa que a estrutura com quantos braços? 5 braços. E estrutura com 5 braços vai ser a estrutura chamada de bipiramidal de base triangular. Ou seja, você faz os 5 braços, coloca o fósforo como elemento central, e aí você vai ter cloro em cima, cloro embaixo e os cloros nas posições aqui equatoriais, tá certo? Percebe que essa geometria aqui, ó, vai ser a mesma geometria da forma base da estrutura básica, não é? Então vai ser uma geometria bipiramidal de base o quê? Triangular. Amém? Meus queridos, minhas queridas, derivadas dessa estrutura, temos mais 3, né, geometria, né, derivadas dessa estrutura. Então vamos lá. Eu vou trocar agora, vê, pega a lógica aí, tá certo? Vai pegando a lógica. Eu vou trocar ligante por par eletrônico. Então veja só, se eu tenho AX5, o próximo caso vai ser o quê? AEX4, depois AE2X3, depois AE2X2. Vamos embora? Aqui, ó, chama aí teu amigo que vai fazer vestibular para o ITA. Isso aqui é super importante para ele. Vamos lá? AEX4, vê como é que é. Temos o seguinte, ó, SF4. Bota o elemento central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque o enxofre é do grupo 16 ou família 6A. Liga aos flúors. Os átomos de flúor são monovalentes, não é? Por serem da família 7A ou grupo 17. O que sobra aqui? Sobra um par de elétrons. Logo você conta 1, 2, 3, 4. Temos uma estrutura com 5 braços. Então você faz a estrutura aí com 5 braços, tá certo? Fazendo a estrutura com 5 braços. Perceba que um desses braços você vai substituir, não é, por par de elétrons. Nesse caso, sempre na região equatorial. Então você escolhe aqui, ó. Eu vou escolher esse para te dar uma melhor ideia. Então você vai ficar com um par de elétron livre aqui, ó, e formando a geometria, ou seja, aqui vai ser o átomo de quê? De enxofre, e aqui temos os átomos de flúor. Alguém colocou o nome dessa geometria, você não vai acreditar. Sabe qual é o nome dela? Forma de gangorra. Então essa geometria é chamada de gangorra. Por incrível que pareça, é verdade. Como assim gangorra? Veja só, aqui seria o pezinho da gangorra e aqui seria onde os pirrainhas ficam sentados. Ele ficaria assim, ó. Ieco, 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 ieco. Vamos lá, vamos ver aqui mais facilmente com o modelo molecular. Aí veja só, aqui seria uma geometria, né, do PCl5, pentacloreto de fósforo, né? Então ela é bipiramidal de base triangular, tá certo? Então bipirâmide de base triangular. Esses que eu estou segurando agora corresponde à base, não é não? Aí pirâmide para cima e pirâmide para baixo. Veja só, eu vou trocar agora, tá? Eu vou tirar aqui um ligante e vou colocar aqui, ó, o par de elétron. Essa seria a geometria chamada de gangorra. É assim, ó. Imagina a gangorra. Aqui é a patinha da gangorra e os pirrais ficam sentados aqui, ó. Próxima geometria, eu já vou mostrar aqui para adiantar, ó. Você vai substituir outro por par eletrônico. Você tira aqui, ó, né? Tira aqui, ó, e bota e coloca um par de elétrons. Qual o nome dessa geometria? Pasmem, é a forma de T. É, geometria forma de T, ó. Sobram 2 pares de elétrons. E agora, trocando o outro ligante por par de elétron livre, temos uma geometria que é chamada de geometria, veja que coisa mais linda. É muito bonito, não é não? Essa geometria vai ser uma geometria chamada linear. Parece aqueles negocinhos de pirulito quando eu era pirraia. Comprava um pirulito, aí girava assim, ó, fazia assim, aí ele saía voando, né? Vamos embora. Então, meus amigos, as próximas geometrias, como eu já falei para você, ó, AE2X3, o IF3, ó. Você vai pegar o iodo, ó, pega o iodo, 7 elétrons, né, porque é da família 7A, o grupo 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, flúor, flúor, flúor. Aí sobram pares de elétrons aqui, ó, que você vai colocar aqui, ó,
aos pares. E aí vamos lá, o estrutura com 5 braços. Faz aí, ó. A estrutura com 5 braços, tá certo? Agora, desses 5 braços, na lateral você vai trocar 2 por par de elétron. Trocou aqui, percebe? Então, meus amigos, você vai ter uma geometria chamada geometria da forma de T. Flúor, flúor, flúor. O iodo estaria por onde? Por aqui. Legal? Então, essa geometria recebe o nome de geometria de forma de T. Tá certo? Você, estudante da licenciatura, também é muito importante, né? Você está a par desse assunto, é muito cobrado também nas universidades, curso de farmácia, também curso de engenharia química, de química industrial, eventualmente aí cursos relacionados com a saúde, que tem também disciplina de química, não é? Então vamos lá. Próxima geometria vai ser a geometria aqui, ó, que vai terminar dando uma geometria linear. Então vamos lá. A é 3x2, que é derivado também de uma estrutura com 5 braços. Por exemplo, xenônio, né, que é um gás nobre. Então, coloca o xenônio aqui. Grupo 18, né, ou família 8A, tem 8 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você liga aqui a 2 flúors. E aí, o que é que sobram, meus queridos? Olha lá, ó. Vão sobrar 3 pares eletrônicos. Então, quantos braços? 1, 2, 3, 4, 5 braços, não é não? Então, veja só, você faz aí os 5 braços, certo? E substitui lateralmente. Você vai sempre substituir aqui, nesse caso, lateralmente. E aí você vai terminar formando uma estrutura com a geometria o quê? Geometria linear. Tá certo, pessoal? Então, a geometria vai ser a geometria linear. Então, posso dizer que essas 3 geometrias, né, foram derivadas dessa estrutura básica. Então, essa estrutura básica, ela terminou originando essas 3 novas geometrias, gangorra, forma de T e linear. Além de, claro, de ter uma molécula que ela corresponde à mesma estrutura básica, que vai ser o PCl5 bipiramidal triangular. Vamos lá, já está acabando. Vamos agora para 6 braços, tá certo? Vamos embora. Estrutura com 6 braços. O caso AX6, temos o seguinte, ó. A molécula mais famosa vai ser a molécula do SF6, né? Vai ser a molécula mais famosa. A molécula do SF6 é a mais famosa. Então vamos lá. Enxofre da família 6A, o grupo 16, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ligar aos átomos de flúor, não é não? Temos aí 6 átomos de flúor, então vamos ter uma estrutura aqui tranquila, não é? Com 6 braços, uma estrutura bipiramidal de base quadrada ou octaédrica, não é não? F, 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 F. Então, essa geometria vai ser a geometria também o quê? Octaédrica. É uma geometria que corresponde ao arranjo básico, né? Com 6 braços. Vamos lá. Agora, derivado aqui dessa geometria, temos mais 2, não é não? Como eu falei para vocês. A é x5 e finalizando com a é 2x4. Vamos lá. ClF5, cloro sendo o elemento central. Do grupo 17, família 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai ligar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de flúor, não é isso? Sobra um par de elétron, não é não? Então temos a estrutura com quantos braços? 5 mais 1, 6. Então você faz aqui, ó, a estrutura com 6 braços. Agora, desses 6 braços, um é par de elétron. Vou colocar aqui, ó, o par de elétron, para te dar uma ideia da geometria. Meus queridos, a gente formou uma geometria chamada de geometria piramidal de base quadrada. Então, ela é apenas piramidal de base quadrada. Tá certo? Pá, 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 pá. É uma pirâmide, não é? Cuja base é quadrada. Tudo bem? E por último, temos aqui, ó, A é 2x4 com o ICl4-. Vamos colocar aqui o iodo.
não é? Família 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou. Olha que caso interessante. Quando eu tenho um ânion aqui, ó, um ânion significa a presença de elétrons a mais, não é não? Então veja só, como é um ânion monovalente, eu vou colocar aqui, ó, esse elétron aqui representado por esse pontinho. E agora você coloca aqui, ó, os átomos de cloro, 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 cloro. E o que é que sobra? Sobram aqui 2 pares de elétrons. Não é interessante? Então, quando se trata de um ânion, a carga negativa você vai colocar aqui, não é? Coincidindo com o número de elétrons a mais. Ou seja, como é um ânion menos 1, você vai colocar aqui um elétron a mais, tá certo? E aí você vai ter uma estrutura com o quê? Você vai ter uma estrutura com 6 braços, onde essa substituição você vai fazer em lados opostos, tá certo? Então sobra para eletrônico aqui, aqui, dá origem a uma geometria que recebe o nome de geometria valendo meio big para quem acertar. Boa! É a geometria quadrado planar. Parece que eu estou vendo a prova do ITA, não é? Isso aqui cai muito, né? São questões que caem muito em provas mais específicas, prova do ITA, prova do IME. Então vamos lá, meus amigos, para finalizar essa aula que está ficando muito grande, eu vou colocar aqui só 2 exemplos aí aleatórios para a gente prever a geometria, tá certo? E aí a gente finaliza a aula, tudo bem? Vamos embora. Quais seriam as geometrias dessas 2 espécies? Começando aqui com o ânion SO4 2-. Meus queridos, o ânion sulfato, temos o seguinte, ó, enxofre, elemento central, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque grupo 16, família 6A. Mas como ele é um ânion bivalente, esses 2 elétrons a gente vai colocar aqui, ó, vou até colocar de outra cor para você se orientar. Agora, ele vai se organizar com os oxigênios, né? Cada oxigênio gosta de quê? De 2 elétrons, não é não? Então, ó, par, par, seja ligação dupla ou se você quiser entender, como a antiga ligação dativa, tá certo? Então, temos uma estrutura com quantos braços? Acertou quem falou para mim 4 braços. Então, a estrutura com 4 braços, você vai ter, ó, uma geometria chamada de geometria tetraédrica, tá certo? Pasmem, mas essa geometria vai ser uma geometria chamada de geometria tetraédrica. E aí você imagina como seria, poderíamos fazer aqui, ó, uma ligação dupla, enxofre oxigênio, e aí outras ligações, pensando aqui, caminhando para ligações com caráter mais de ligação coordenada, antiga ligação coordenada. Mas na verdade, você tem que pensar o seguinte, a abordagem do ensino superior, ela não considera mais ligação dativa. Pode ser que alguma prova do ensino médio ainda considere ligação dativa, mas no ensino superior não é mais considerado, tá certo? E aqui, ó, PF4-, como é que fica? Temos, deixa eu só colocar aqui para não esquecer, a geometria tetraédrica, para você que está acompanhando não se perder, tudo bem? E aí, PF4-, tudo vai começar com o elemento central, né? Fósforo, grupo 15, não é isso? Então, fósforo, 1, 2, 3, 4, 5. Como ele é negativo, eu vou colocar aqui, ó, negativo, tá certo? Agora a gente vai ligar com os flúors, os átomos de flúor. Ligando com os átomos de flúor, 1, 2, 3, 4. Percebe que sobra o quê? Sobra um par de elétrons. Conta comigo, vai. Quantos braços? 1, 2, 3, 4, 5 braços. 5 braços você faz, ó, par, 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 par. Os 5 braços. Desses 5 braços você vai trocar sempre, né, dando prioridade à posição equatorial, tá? Se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1, que vai dar base para a aula 2, não é não? Então aqui, ó, flúor, 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 flúor. Lembra dessa geometria que a gente viu agora há pouco? Boa! Quem respondeu? Geometria de gangorra. Tá certo aí? Showzinho? Você que não é inscrito ainda, o que é que está esperando, meu filho, minha filha? Se inscreva no canal, ative o sininho, convide seus amigos para virem estudar aqui com a gente.
no canal Química Completa, para a gente conhecer melhor o fantástico mundo da química. E não esqueça, você é show!